Olha só, gente, bombeiros ainda trabalham no rescaldo de incêndio que destruiu uma galeria comercial em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por sorte, não houve feridos, mas 8 pessoas precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça ou nervosismo. As chamas foram controladas por volta das 9 horas da noite de ontem. Aí nós mandamos o Rodrigo Monteiro novamente hoje lá para ver como é que está a situação e vai trazer um panorama para gente. Na tela. Hoje de manhã, bombeiros faziam um trabalho de rescaldo. No lado do shopping, que fica na Avenida Marechal Floriano, ainda havia risco de desabamento. De perto, dava para ver melhor os estragos causados pelo incêndio. Não sobrou praticamente nada. E a galeria Centenário no calçadão de Nova Iguaçu ficou toda destruída. A Elisângela, que trabalha no local há 4 anos, estava muito preocupada. A preocupação do desemprego, né? Eu e todos os funcionários que trabalhavam, né, ali dentro. Agora aguardar, né? Agradecer a Deus porque não teve vítima, né? Esse é o mais importante. Bem materiais a gente corre atrás e conquista de novo. Todo o comércio se ressentiu disso, que nosso calçadão circula cerca de 150 mil pessoas por dia e está fechado desde ontem. Nós estamos na antevéspera da volta às aulas, havia uma grande procura por material escolar, coisas desse tipo, e infelizmente nós estamos fechados. O trabalho dos bombeiros já dura mais de 24 horas. O comércio aqui na área continua fechado. Militares de 16 quartéis tentam resfriar ainda os pontos mais quentes, mas sem risco de propagação de fogo aqui no local. A gente consegue perceber que a frente do shopping e os fundos, parte da edificação permaneceram em pé. Elas têm o risco de colapso, sim, é por isso que a gente não está entrando com os bombeiros a pé, para que resguarde a segurança deles. O incêndio começou na manhã de ontem no Shopping Noú, conhecido como Shopping Vida. Muita fumaça no céu enquanto o fogo aparecia no teto. Nessa imagem filmada de uma janela, dá para ver uma parede lateral do shopping despencando. Jesus, peguei na hora. Fogo começou no segundo andar, tem um restaurante, fogo começou por lá desde cedo e começou a descer pro Shopping Vida. Como tem muito produto químico, tá lambendo tudo, explodindo e desmoronando o prédio todo. Já essa mulher que fazia compras numa loja nem sabia que estava pegando fogo. Eu estava no segundo andar fazendo uma compra, quando vi as pessoas correndo e a menina falou ainda, pega o ferro para tirar a mochila. E a gente achou que fosse assalto. Quando a gente chegou ao meio do caminho, já no caixa, ela foi e falou assim, corre, corre, corre. Quando a gente chegou do lado de fora, eu e minha filha, que a gente foi ver que era o fogo. Graças a Deus deu tempo da gente correr ainda. Ainda bem que deu tempo da senhora correr. Eu já vi em outras situações onde a pessoa está dentro do estabelecimento e não consegue perceber que as chamas começaram. Aí depois, gente, é perna para quem te quer, hein? Então eu vou até lá agora ao vivo para falar com ele, o repórter Rodrigo Monteiro, que traz mais informações. Ainda vejo aí, Rodrigo, viaturas do Corpo de Bombeiros. Operação Rescaldo. Deve ser o que eles estão fazendo nesse momento aí, para que novas chamas não possam aparecer nesse local, que já teve um prejuízo gigantesco. Boa tarde para você. Exatamente, Caio. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no SBT Rio. A gente está falando ao vivo de um ponto aqui da esquina, né, das ruas Otávio Tarquino com a governador Amaral Peixoto, bem perto agora do outro lado do Shopping Vida, onde o incêndio aconteceu. Como vocês podem ver, você disse, os bombeiros continuam fazendo esse trabalho de rescaldo. Eu estava até conversando mais cedo com o Major Fábio Contreiras, do bombeiro, ele me disse que eles estão resfriando pontos quentes, mas que não existe mais o risco aí de propagação do fogo. A gente percebeu também agora há pouco, passando por aqui, Caio, que algumas pessoas, alguns funcionários de algumas lojas próximas aqui do Shopping Vida, eles estavam acessando ali, né, as lojas para retirar algumas coisas que ainda sobraram. Claro que com a autorização das autoridades, mas do outro lado, lá da Marechal Floriano, que é a parte onde fica perto da estação de Nova Iguaçu, os bombeiros também continuam trabalhando com a escada. Magiros, Caio. É verdade, esse trabalho é muito importante nesse momento, Rodrigo. Por quê? Para evitar que aquelas labaredas possam voltar. A gente viu ainda ontem que as chamas começaram rapidamente e foram pegando tudo que estava ali do local. O Rodrigo Monteiro realmente ele mostrou aqui isso pra gente ontem.
o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, a suspeita de ter faltado água lá e depois ter vindo mais caminhão-pipa para aquela região. Agora, Rodrigo, os bombeiros falaram quando, por exemplo, que esse local aí vai estar liberado para que, de repente, tanto a Polícia Civil quanto o próprio Corpo de Bombeiros possa tentar fazer uma perícia aí para tentar saber o que realmente aconteceu para causar essas chamas? Olha, cara, a gente ainda não conseguiu confirmar essa informação. O que a gente conseguiu checar com o Major foi que esse trabalho continua, tem risco de desabamento lá do outro lado, principalmente, né, da Marechal Floriano, porque o prédio, pessoal que conhece bem aqui, essa área do Shopping Vida, ele é todo de uma estrutura de ferro e com as paredes, né, de concreto, e está todo retorcido. Então a gente não sabe se ainda vai ter uma remoção desses escombros, porque a expectativa é de que o bombeiro primeiro acabe esse resfriamento, né, dos pontos quentes, porque ele falou que tem um risco de desabamento, mas ele não chegou a dar um prazo para que essa área seja liberada, principalmente para a perícia da Polícia Civil. A gente vê policiais por aqui, a gente vê essa movimentação não só do Corpo de Bombeiros, mas também da Defesa Civil aqui de Nova Iguaçu, mas esse prazo ainda não foi confirmado, não. Amigo Tartaruga, que tem o carro de som lá, falou: Caio, ontem estava difícil, e ele mesmo chegou a ajudar aí o pessoal do Corpo de Bombeiros e no controle das pessoas, porque, gente, era muita gente curiosa tentando chegar perto dos locais como esse ali, ó, do incêndio, e que automaticamente poderia correr risco. Agora, Carregosa, por mais que as pessoas tenham dado informação que esse incêndio começou numa área onde seria um restaurante e tudo mais, tem que ver o que aconteceu. Foi uma fagulha? Foi alguma coisa elétrica, para saber se também não pode ter sido algo criminoso, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece? Nesse momento, primeiro, espera você cessar qualquer risco, inclusive desabamento, até porque o peso da água sobrecarrega a estrutura do local, né? O peso da água que foi usado para apagar o incêndio. Então é o que chama do momento do rescaldo. Depois vai ter as duas perícias, tanto a perícia da Polícia Civil quanto a perícia do bombeiro. São diferentes. A perícia da Polícia Civil vai analisar se existiu algum crime ali relacionado a esse incêndio. Ou seja, dolosamente alguém colocou fogo ali, ou de uma forma negligente, ou uma falta de que responda criminalmente, ou seja, deixou algum protocolo obrigatório não ser cumprido, algo do tipo que possa responder. A perícia do bombeiro já é o contrário, que quando você lida com acidente, você tem uma coisa que você chama memória. É entender como a dinâmica aconteceu para que novos casos não aconteçam. Ou seja, eles vão analisar toda essa dinâmica de protocolo, por que pegou fogo, o que foi feito, por que demorou, por que lambeu tudo, o fogo começou a lamber tudo muito rápido. Para quê? Para desenvolver novos protocolos para evitar que isso aconteça, porque isso podia ser uma tragédia gigantesca. Isso é fato. Você está lidando com um incêndio de proporção grande. Então, poderia também, inclusive, passar para outros prédios ao redor. Então, ainda bem que da tragédia foi a menor possível, né? Você não teve vítima fatal, você não teve nada. Mas para justamente criar protocolos, inclusive para fiscalizar nos outros locais que possam acontecer isso. Então, a parte do bombeiro em relação ao incêndio é justamente o que a gente chama de criar memória. Ou seja, saber o que aconteceu para evitar que próximos aconteçam. O exemplo histórico, todo mundo vai saber, vai ver isso, foi o Boate Kiss. Não, com certeza. Então eu vou voltar com o Rodrigo Monteiro. Rodrigo, ainda ontem, logo depois que o jornal tinha acabado, eu recebi pelas minhas redes sociais uma pessoa falando o seguinte: cadê a brigada de incêndio de um estabelecimento como esse que deveria ter? Ele trouxe a denúncia de que o local não tinha uma brigada de incêndio e que os funcionários de lá nunca teriam recebido um treinamento de como sair do local em dia de incêndio. Ainda bem que nenhuma tragédia aconteceu, mas esse tipo de situação tem que prestar atenção, porque era uma loja grande, um shopping ali, numa área onde passam muitas pessoas e poderia se ter um problema ainda muito maior. Rodrigo, qual o panorama que você tem ainda nesse momento aí em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, querido? Oi, Caio, os bombeiros continuam trabalhando. E essa questão aí que você disse, né, sobre a brigada de incêndio, a gente não conseguiu localizar aqui no meio do pessoal algum responsável ali pela galeria, pelo shopping comercial. Mas conversando agora com mais calma, né, com mais pessoas, de fato elas relatam essa questão aí da falta d'água, inclusive confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que informou que está acionando ainda hoje a Genersa para que fale sobre essa falta d'água no hidrante aqui perto do centro
centro comercial que foi trocado pela Águas do Rio, mas que o bombeiro não conseguiu a pressão necessária da água e que só conseguiu essa pressão com a ajuda e com o auxílio de uma bomba. E muitas pessoas realmente relatando essa questão da falta d'água. Sobre a brigada, a gente não conseguiu localizar uma pessoa, né, responsável para a gente também falar sobre essa questão. Mas uma pessoa, uma moça que eu conversei mais cedo, que foi a Elisângela, que passou agora há pouco na matéria, ela falou que foi uma correria e que as pessoas realmente não sabiam o que fazer. Por sorte, ela estava um pouco mais para baixo e conseguiu, né, se salvar e não teve feridos também. Rodrigo Monteiro volta já já com a gente ainda aqui no SBT Rio para falar sobre este assunto.